versículo 11. Vamos meditar na palavra do Senhor. Deus é um ser maravilhoso. Eu quero aqui, de antemão, mandar um abraço para todos que estão assistindo a live que está sendo transmitida ao vivo agora. Você está ao vivo para todos os meus contatos e todos que puderem assistir no Brasil e no mundo. Então nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus e vamos ler a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 7, versículo número 11. Você que pode se colocar em pé em nome de Jesus. Capítulo 7 de Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Terceiro livro do Novo Testamento, isso. Mateus, Marcos e Lucas. Capítulo 7, verso número 11. Deus é fiel. Está escrito assim: e aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, Pai Celestial, exaltamos e glorificamos o Teu nome que nos dá essa oportunidade. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus que a partir desse momento não seja mais eu, Antônio Carlos, evangelista, a trazer ou fazer ou falar nada, mas seja o Teu Espírito Santo a adentrar-se em cada pessoa aqui agora, a trazer sabedoria, a trazer entendimento, discernimento da Tua palavra e nos mostrar o Teu verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Você se assente e aplauda o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Nós estamos lendo uma passagem da Bíblia. Jesus Cristo, na forma de um homem, caminhava pelas cidades que ele criou, pelos locais em que ele falou do amor de Deus, que foi a vida dele. Desde pequeno, com 5 anos, ele já ensinava os teólogos da época, os fariseus, a palavra do Senhor, o verdadeiro significado do Evangelho da Cruz. E a Bíblia que nós temos e conhecemos fala de Jesus Cristo desde o primeiro livro de Gênesis, desde o primeiro capítulo até o último, em Apocalipse. Toda a Bíblia relata sobre Jesus Cristo, sobre Emmanuel, que é Deus é conosco. Toda a Bíblia nos ensina muitas coisas que aconteceram lá há anos e anos atrás e acontecem hoje e vão continuar acontecendo até o dia da vinda do Senhor. Mas eu quero me ater nesses pequenos versículos do Senhor, no livro de Lucas 7, 11, até o versículo número 16, para que nós possamos ter uma meditação diferente. Naquela época, a mulher se casava e a mulher não trabalhava. Era o homem que provia o sustento dela e mantinha ela. Hoje também tem alguns casos que são assim. Mas com o passar do tempo dos anos, as mulheres adquiriram o chamado liberdade ou igualdade de direitos. Então a mulher hoje em dia trabalha, tem o seu sustento. Muitas das mulheres ganham mais do que o marido. Muitas das mulheres têm uma profissão melhor do que o grande maioria dos homens no Brasil. Não vou nem falar do mundo, vamos falar só do Brasil. Então nós começamos a entender que lá daquela época para cá mudou muita coisa. Mas naquela época propriamente dita, como diz a palavra do Senhor, nós encontramos Jesus Cristo que ia com seus discípulos para a cidade de Naim. Quando ele estava chegando na cidade, junto com ele vinham seus 12 discípulos e uma grande multidão de pessoas. E ele começou a observar
que de dentro da cidade saiu uma grande multidão, e eles carregavam um defunto, eles carregaram um homem morto. Jesus não sabia que ele era um homem. Não, Jesus sabia isso. Sabe por quê? Jesus era o Filho de Deus e o Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito Santo que nós temos hoje caminhava junto com ele. E todos os milagres que Jesus fez na forma de um homem foi porque Deus permitiu. Então ele conhecia o defunto, ele conhecia aquela mulher viúva, ele conhecia a família dela, ele conhecia o seu esposo que havia morrido há algum tempo atrás. E naquele tempo era simples. E o povo dizia simplesmente assim: se a mulher perdeu o marido e morreu, ela ficou viúva. Se ela tem um filho homem, ele se torna o provedor da família. Ele vai trabalhar e ganhar o sustento da família. Mas agora as coisas chegaram a tal ponto em que a mulher não tem saída. Ela perdeu o marido, dependia do filho, e o filho faleceu, morreu. Mas aquela família, aquela mulher, o filho e o seu ex-marido que havia falecido, eram muito conhecidos na cidade. E a grande parte, a maior parte da cidade, daquela grande cidade, conhecia a vida deles, sabiam que eram pessoas de boa índole. Sabe o que é boa índole? Pessoas de bem, pessoas que não desejam mal a ninguém, que não vivem em brigas, em confusões, essas coisas que acontecem no mundo aí. Eram pessoas que temiam a Deus, eram pessoas que guardavam os mandamentos de Deus, que observavam as coisas de Deus. Naquele tempo, essa mulher fazia isso. Seu esposo faleceu, seu filho tornou-se o provedor da família. Quando o filho tornou-se o provedor da família, toda a cidade chorou a morte do marido. Ela ficou sozinha com seu filho, mas ela tinha alguém que a sustentasse. Então ela não precisava trabalhar, nem se humilhar. Naquela época não se dava trabalho para as mulheres. Eram pouquíssimas mulheres que faziam alguma coisa. Muito pouquíssimas mesmo. Aí então o que acontece? Jesus vem entrando na cidade, vem chegando próximo da cidade, vem saindo uma multidão. Uma coisa que nós entendemos, que existe uma multidão de pessoas que caminham do lado dos mortos, caminham do lado dos defuntos e não sentem a presença de Deus. Existe uma grande multidão de pessoas que caminham a passos largos por caminhos errados, não observam, não guardam as coisas de Deus, não atentam para a voz do Senhor, porque o vento traz a voz de Deus. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco, mas o vento traz a voz de Deus aos nossos ouvidos e ao nosso coração. E nós temos que atentar aos detalhes do que acontece. Às vezes nós nos sentimos no intuito de ir para um lugar e o Espírito de Deus nos move para outro lugar. Você não sabe por quê. De repente, daquele lugar que você tinha planejado, Deus te ligou de um laço, Deus te ligou de um acidente, Deus te ligou de passar uma raiva muito grande, ou de acontecer algo até pior com você. Deus é o nosso libertador, Deus é o nosso sustentador, porque Deus não morre. Mas o filho da mulher, que era o seu sustentador, morreu. Agora vamos olhar para o dia de hoje. No dia de hoje, se acontecesse uma coisa assim, seria um chororô, morreu, acabou, foi para lá, para cá, não. No dia de hoje, morre o filho, mas a mulher é batalhadora, ela vai à luta, ela trabalha, ela briga, ela contende, ela discute, ela ganha o seu pão, ela é guerreira. Naquele tempo a mulher não tinha ninguém por ela, tinha se acabado. E muitos choravam não pelo morto. Muitos que estavam ali, interessante, né? Estavam chorando não é pelo rapaz morto, estavam chorando por ela. Porque agora ela teria que se humilhar, teria que pedir esmola, teria que estar pedindo de porta em porta para ganhar o seu sustento, para poder comer, para poder viver. Entenda uma coisa. Quando você pensa que a porta fechou para você, quando você pensa que nada está dando mais certo, Jesus Cristo surge na sua vida para renovar a sua fé, para abrir a porta onde não tem porta, para abrir o emprego que você precisa, para remover a enfermidade do seu corpo, para te dar a libertação do laço armado pelo passarinheiro, para te libertar da peste silenciosa. Quem faz isso é Jesus de Nazaré. A multidão está saindo da cidade e vem trazendo um morto. A Bíblia relata que hoje o morto está no caixão, no carro. É a última viagem dele na terra de viventes. Quando você morre, você não escolhe a roupa. Quando você morre, quem está banho, você nem sabe quem é. Você vai e não sabe para onde foi, nem aonde irá acordar. Mas existe uma coisa que você precisa saber. Na vida todos nós vivemos, muitos, a grande maioria sem Cristo.
Mas aquele que está sem Cristo, não esse nele, como coisa terrível é. Agora nós vemos então Jesus chegando na cidade. E quando ele viu aquela mulher chorando, ele conhecia a vida dela. Ele sabia o que ela fazia. Ele sabia que ela era adoradora do Senhor. Ele sabia que seu esposo era um homem temente e obediente a Deus. Ele sabia que o rapaz também seguia os passos do pai e da mãe. E agora estava morto. A primeira palavra que Jesus disse para ela foi: não chores. É tempo de você enxugar as lágrimas. É tempo de você entender que Deus é contigo. É tempo de você entender que o Espírito Santo de Deus é que te guia, que te guarda, é que te protege. É tempo de você entender que as suas lágrimas agora já não tem aquele papel tão amargo, tão triste, tão, como é que você me diz, tão penoso, porque Jesus chegou na tua vida, chegou na tua casa. E quando ele chegou perante aquela mulher, ele disse: não chores. E ela não entendeu nada, ela não sabia quem era, eles nunca ouviram ouvido falar, sabiam que existia um tal de Jesus que estava andando, curando, libertando dos endemoniados, estava dando vista ao cego, mas não conheciam ele, não sabiam quem ele era. E agora Jesus disse para ela: não chores. Naquele tempo havia uma coisa impressionante: quem tocasse num caixão de defunto, no esquife, ou no lençol, como eles eram enrolados, aquelas ataduras, se tornava uma pessoa imunda, se tornava uma pessoa impura. Jesus de Nazaré é um ser tão maravilhoso que ele chegou no esquife, no caixão, ou no lençol e tocou. Quando ele tocou, ele disse: mancebo, ou rapaz, ou jovem, ou meu querido, levanta-te. E na mesma hora o defunto se assentou e começou a conversar com os que estavam perto dele. A multidão, quando viu aquilo, teve um sobressalto, se assustou e disseram: olha, um grande profeta está no nosso meio, se levantou e Deus visitou o seu povo. Eles entenderam que Jesus havia acabado de fazer o sobrenatural. Quando ele disse para a mulher: não chores, ele já tinha providenciado a ressurreição do morto. Ele já tinha dito que ele ia abrir os olhos e ia conversar. Ele já vinha trazendo a vida. Sabe por quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida daquele que está morto. Porque ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Então nossos problemas não são nada comparado ao poder de Deus em nossas vidas. Deus te chamou para ser vencedor, não sofredor. Deus te chamou para batalhar a guerra contra as hostes malignas que estão alojadas nos altos lugares celestiais. Deus te chamou para estender a mão e ajudar o necessitado. Deus te chamou para, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, adorar em verdade e em espírito, que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Nós estamos chegando na data em que esse Jesus, que naquele momento contradisse a ciência, fez o povo ficar espantado, porque a ciência diz: está morto, morreu, tem que enterrar. E Jesus disse: levanta-nos dele. Que diferença! Eles falaram: esse aqui não tem mais jeito, já está morto, pode levar para o buraco e enterrar, já era, acabou. A viúva agora tem que ficar pedindo esmola de casa em casa para poder sustentar. Aí Jesus chegou e disse: levanta-te, mancebo. Na mesma hora o defunto ressuscitou. Entenda uma coisa que a palavra de Deus está dizendo para você. Você passa dias, horas, semanas, meses, anos pedindo por algo novo, algo diferente na sua vida, e agora Jesus se apresenta para você e diz: não chores mais, porque a tua bênção já chegou na sua casa. Não chores mais, que o seu problema será solucionado a partir de agora. Não chores mais, que eu estou contigo. Isso é a palavra de Deus, a boca de Deus falando para mim e para você. É Jesus quem está dizendo para você: levanta-te, ressuscita, desperta a fé, busca-me e deixa eu trabalhar na sua vida. É Jesus dizendo para você: a sua vida não é um cemitério, a sua vida não é mais um deserto, a sua prova terminou, porque Jesus está presente
na sua casa, na sua vida, vai abrir a porta de um bom trabalho, de um bom emprego, vai mudar o seu cativeiro, como fez com Jó. Jó perdeu tudo. Quando Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro, devolveu tudo que ele perdeu em dobro. É assim que Deus vai fazer com você. Para isso é necessário crer, acreditar no milagre de Deus. Nós muitas vezes não recebemos a bênção de Deus porque deixamos de olhar para Deus, deixamos de observar as coisas que Jesus fez, as coisas que o Espírito Santo de Deus faz e vai continuar fazendo até a vida do Senhor. Deixamos de observar os milagres que acontecem todos os dias. Todos os dias tem um milagre acontecendo. Todos os dias, quando você acorda de manhã, é o primeiro milagre da sua vida. Você abre os olhos e contempla a luz que Deus fez, porque eram trevas e agora está em luz. E no primeiro dia ele disse: haja luz. E outra luz. Quando você está dormindo, você está lá, não sente nada. Quando você abre os olhos, está tudo claro, normal, porque Deus permitiu que a luz do Espírito Santo de Deus te guie. Deus te acolheu, sustenta você nos braços dele, te carrega de um lado para o outro. Você pode não ver, mas é como o vento. Você não vê o vento, mas sente ele te alcançar, sente ele refrescar o seu corpo. Assim é Deus, o Espírito de Deus. Ele vem até você, ele te carrega no colo, ele te chacoalha para nanar, ele faz você um bebê e diz para você: estou contigo até a consumação dos séculos. E se ele está com você, se tem medo do quê? O que te amarra? O que te prende? A pessoa pode pegar você e te pôr numa prisão, na cadeia, mas o seu espírito é livre. Eles podem costurar a sua boca para você não falar, mas o seu pensamento, o seu gesto é livre. Ninguém consegue aprisionar aquele que ama Deus. Saulo, transformado em Paulo, estava com Silas preso, algemados, dentro de uma cadeia. E Deus mandou o anjo lá e ainda salvou a vida do carcereiro, libertou todos. Nem fugiu, serviu de testemunho para a glória do Senhor. Não fuja do chamado que Deus te deu. Deus te chamou para algo. Deus te chamou para falar do amor dele. Deus te chamou para ser instrumento, vaso, usado pelo Espírito dele. Deus te chamou para orar e o fogo do céu descer. Deus te chamou para, quando falar, a terra abalar, os montes estremecer. Deus te chamou para ser instrumento usado por Deus, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, não existe caixão que possa impedir você de caminhar na presença do Senhor. Não existe problema para amarrar você. Quer que eu fale mais? Não existe marido que atrapalhe a mulher que adora a Deus. Não existe mulher que atrapalhe o marido que adora a Deus. Não existe emprego que atrapalhe o homem e a mulher que adorem a Deus. Não existe vizinho, vizinha, tio, parente aqui, nada que atrapalhe o homem e a mulher que adorem a Deus. Não existe problema impossível para o nosso Deus. Sabe por quê? Deus é Deus do impossível. O varão estava morto, estava sendo enterrado, e Jesus tocou e disse: mancebo, levanta-te. Quer um milagre maior que esse? Quer um sinal maior que esse? Jesus curou o filho da viúva, sabe por quê? Para que ele continuasse sendo provedor do alimento da casa, da família. Deus te chamou para ser provedor da obra dele, buscando obras, falando do amor de Cristo, falando dos milagres e maravilhas que até hoje continuam acontecendo. Às vezes você fala: mas eu não vejo. Eu vejo o milagre de Deus todos os dias. Eu vou trabalhar de moto e tem uma certa parte do caminho que se torna alto, e quando eu olho para aquele lado, eu vejo aquele rosado do sol que vem nascendo pouco antes das 6 da manhã. Eu olho, outro dia até parei a moto para olhar, e eu digo: as coisas que Deus faz é fantástica. Ele tem o céu como uma tela e as cores como a pintura de um quadro perfeito. Está tudo escuro e vem surgindo aquele avermelhado, vai se tornando um rosé, vai virando um cor de rosa, e aos poucos vai amarelando e ficando na cor do fogo. Aí o sol surge. Quem sustenta o sol é
para não cair. Quem sustenta a terra, você onde pisa? Deus. Se o seu Deus faz tudo isso, por que Ele não pode renovar a tua fé, dar um avivamento na tua vida, salvar o teu marido, o teu filho? Por que Ele não pode ressuscitar aquele que estava morto, aquele que tem a fé fraca, que esteve na fé e está meio desviado, está com a fé morta? Mas Jesus está dizendo: mancebo, levanta-te, está dando vida, está renovando a fé, está provando que Ele é Deus hoje e será Deus por toda a eternidade. E eu quero ver você lá, no dia que Jesus disser: vinde benditos meu Pai, e Ele vai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero ver você lá. Anime a sua fé, participe da palavra. Você só conhece Deus lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Você só conhece Deus cantando louvores, falando do amor de Deus. Você só conhece Deus deixando o Espírito de Deus dirigir-se. Quando você faz isso, ó, o morto ressuscita, o cego enxerga, o surdo ouve, o mudo fala, o aleijado na cadeira de roda levanta e anda. Tudo isso é pela fé. Mas não adianta só eu ter fé, você também precisa ter. Você precisa juntar a fé. Quando nós nos unimos, formamos um elo de oração, nossa oração não fica no telhado, não. Ela passa direto. Quando estamos juntos orando, demônio nenhum segura a sua oração no mundo espiritual. O anjo que está com ela parte como um raio melando e chega no trono do Senhor. Mas é pela fé. Você tem que orar e ter fé. Eu acredito que Deus vai salvar meu filho. Eu acredito que Deus vai libertar meu marido. Eu acredito que daqui uns dias meu marido vai estar comigo na igreja, ouvindo a palavra. Eu acredito que ele vai ser um pregador, um pastor, um homem que fala do amor de Deus junto comigo. É tempo de você despertar, porque Jesus já entrou na sua cidade. Ele não parou na porta. Ele chegou, bateu, a multidão abriu e ele entrou dentro da sua casa. E a palavra diz que ele bate na porta, aquele que abre, ele entra, ceia com ele e ele com ele. Então é tempo de você estar na presença do Senhor. Escolhe em nome de Jesus. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Feche seus olhos. Deus, Tu és um ser supremo, maravilhoso, e nós não temos palavras para poder, pelo menos, imaginar como é o Senhor. Eu entendo que o Senhor é maior que todas as coisas. Eu entendo que o Senhor é maior que todo o universo. Mas eu entendo